Não sei se vocês viram o assunto da nossa aula de hoje, mas nós falaremos sobre um assunto que eu considero muito pertinente, que se repete muitas vezes, que vocês já trouxeram de questão para mim em inúmeras outras aulas que a gente já fez, que é os medicamentos e suplementos que a gente pode usar aí no tratamento da resistência insulínica. Então, na internet vocês já devem ter visto muitas possibilidades, né, de diversos profissionais diferentes falando de diversas possibilidades diferentes também. E do meu ponto de vista, vou trazer aqui para vocês o que eu considero que traz mais resultado, tem mais evidência científica, mais segurança da eficácia, menos efeitos colaterais. Então, a gente vai debater um pouco sobre essas duas possibilidades, né? Tanto com relação aos medicamentos quanto os suplementos que a gente pode usar com esse objetivo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Boa noite, as aulas ficam gravadas? Como consigo ter acesso? Sim, Nath, acho que o Rafa, o meu noivo, né, que fica no suporte, já te respondeu aqui, mas respondendo essa dúvida geral, as aulas ficam sempre salvas no YouTube, vocês têm acesso ao link, então todas as aulas ao vivo que já foram feitas estão disponíveis no YouTube para vocês, tá? Se vocês perderam alguma aula. Vamos colocar o link da playlist? Isso? Boa noite, sou Denise de São José do Rio Preto. Muito prazer, Denise. Seja muito bem-vinda à nossa aula. Você é nova e você é aluna do Programa de Controle da SOMP ou você é aluna do Guia de Resistência à Insulina? Me conta aqui no chat que eu quero saber. E, bom, acho que a gente pode iniciar nossa aula. Então, já vou sinalizar aí para iniciar a gravação da nossa aula aqui também, que o Rafa me ajuda com isso. Pode começar aí a gravação se ainda não iniciou. Mas já está gravando? Boa, vamos lá então. Bom, eu acho sempre importante a gente começar conceituando algumas coisas, né? Então, como sempre tem pessoas novas aqui, eu acho relevante a gente sempre refrescar na memória, né? E para quem ainda não tem entendimento disso, também trazer esse entendimento do que é a resistência insulínica, o que vocês estão lidando, porque vocês não estão aqui à toa. Então, a resistência à insulina, ela é uma dificuldade que o nosso corpo encontra na hora de metabolizar a glicose. A glicose que vem dos alimentos fontes de carboidratos, né? Então, existem vários mecanismos, vários pilares, vários desequilíbrios metabólicos, hormonais, relacionados com a nossa genética, nosso estilo de vida, que começam a dificultar esse processo de comunicação entre a nossa célula e a insulina, que é o hormônio que metaboliza ali a glicose. Então, por diversos motivos, como acúmulo de gordura visceral, que é aquela gordura que se deposita dentro dos órgãos e entre os órgãos, inflamação exacerbada por consequência de sobrepeso, obesidade, hábitos alimentares ruins, sedentarismo, pouca quantidade de massa muscular, deficiências nutricionais, restrição de sono, estresse crônico, o nosso corpo começa a passar por mudanças ali que vão dificultar essa comunicação entre a célula e a insulina. E aí, essa insulina não consegue fazer o papel adequado, que é transportar a glicose com qualidade para dentro da célula para ser utilizada como fonte de energia. Lá na célula, a gente tem um receptor que se chama GLUT4, que conversa com essa insulina, e ele fecha as portas para a glicose. Então, ele não quer mais saber da insulina, e essa comunicação entre os dois está muito conturbada. E a longo prazo, o que vai acontecer? No começo, nosso corpo ele dá conta de secretar mais insulina ainda para metabolizar essa glicose excedente, né? Que vem dos picos de glicose no nosso organismo ali após as refeições. Mas depois de um tempo, isso acaba gerando uma sobrecarga muito grande no pâncreas, que é o órgão responsável no nosso organismo por secretar essa glicose. E ele começa a não dar mais conta do recado, essa é a grande realidade. Então, ele não consegue mais produzir insulina suficiente para metabolizar essa glicose. É por isso que muitas pessoas, depois de alguns anos de resistência à insulina, sem saber que tinham, né? Porque dificilmente fazem esse exame para diagnosticar a resistência à insulina. Ou, ignorando que tem, já receberam um diagnóstico, mas não fazem nada a respeito disso, seguem com os mesmos hábitos, a mesma composição corporal. Muitas dessas pessoas desenvolvem o diabetes, que aí
é quando a gente já tem mesmo uma falência das células beta-pancreáticas, que são as células ali do nosso pâncreas responsáveis por secretar a insulina. Então, a sobrecarga foi tão grande por tanto tempo que o pâncreas já não tem mais tanta capacidade assim de metabolizar essa glicose, ela começa a sobrar bastante no sangue, e aí é quando o paciente diabético começa a ver aquela glicose acima de 140, muito alta, tem uma dificuldade muito grande de equilibrar os níveis de açúcar no sangue, gera realmente uma intolerância à glicose, que é o próximo passo depois dessa resistência insulínica, né? Então, existem várias etapas, que é uma coisa que eu explico para vocês lá dentro do guia, né? Vários momentos. Então, o momento em que você descobre que é só uma resistência à insulina, tem muitas pessoas que têm esse diagnóstico precoce com os exames certos, com um profissional disposto a olhar com carinho para os exames, pedir os exames certos, que são exames preventivos, e também para os seus sinais e sintomas, né? O momento onde você já piorou muito esse problema, então essa resistência à insulina já começou a gerar ali um pré-diabetes, uma glicose acima do ideal, e o diabetes, né, que aí já temos uma dificuldade maior no controle, ainda que esse paciente ainda consiga viver super bem. Eu também tenho muitos pacientes diabéticos, né, como nutricionista, e essa semana mesmo eu postei lá no Instagram, não sei se vocês me acompanham muito, mas lá no Instagram é o resultado de um dos meus pacientes, que é o pai de uma paciente. Então, primeiro veio essa paciente, aí ela foi com cuidado e carinho convencendo o pai a passar comigo também. E ele estava com uma glicose acima de 200, né? Então, ele já tem o diabetes há muitos anos, mais de 10 anos. Pouca possibilidade de remissão, porque no diabetes a gente espera que a pessoa ela tenha uma insulina mais alta mesmo, quando tem mais chances de remissão. É assim, se a gente pega um paciente diabético com a glicose alta demais e a insulina alta demais, isso é bom no caso do diabético, porque o pâncreas ainda está bem responsivo. Então, representa que esse paciente tem mais chances de conseguir a remissão desse diabetes. Agora, se eu pego um paciente com a glicose alta demais e a insulina baixinha, 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 para o paciente diabético isso é ruim, porque representa que ele tem menos chances de remissão, o pâncreas dele já não está respondendo como deveria. E no caso desse paciente, ele é um desses, né, que tem chances baixas de remissão, mas mesmo assim, em 2 semanas de dieta, ele conseguiu deixar a glicose de jejum entre 104 e 109, então praticamente caiu pela metade, e a gente só está começando dieta, nem está usando suplementação ainda, não está usando medicamento, sim, que ele já vinha usando medicamento de outros acompanhamentos. Usa metformina, inclusive, que é um dos medicamentos que a gente vai falar aqui. E mesmo assim, só com os ajustes na alimentação, em 2 semanas, ele já conseguiu ter essa queda de praticamente 50% aí da glicemia. Então, é mais difícil, né, no caso de um diabético, mas ainda assim existe muito a ser feito para que ele consiga viver bem, com qualidade de vida, e principalmente aceitar essa condição, né, de intolerância à glicose, onde já não temos mais capacidade de metabolizar a glicose de forma adequada, então realmente ter uma dieta bem mais baixa em carboidratos do que o normal, porque o corpo já não vai conseguir mais lidar com essa glicose, não adianta a gente nem focar só em respeitar a ordem dos alimentos, essas estratégias que funcionam quando é só uma resistência à insulina, porque aí, no caso do diabetes, o corpo já perdeu grande parte dessa capacidade de metabolizar a glicose, tá? Cada paciente é único, mas, via de regra, é assim que funciona. Então, já que eu citei o glifage, eu vou começar falando sobre ele. É uma excelente medicação, tá? Que é a metformina, o nome científico é metformina, né? Mas a gente conhece popularmente aí por glifage. É uma medicação muito indicada para pacientes com hiperinsulinemia, né? Com insulina muito alta, essa resistência insulínica, e também mulheres com SOMP, com síndrome ovariana metabólica poliendócrina, porque esse medicamento, a partir de diversos estudos clínicos randomizados, que são estudos de maior grau de evidência científica, mostrou diversos benefícios que eu vou conversar aqui com vocês. Muitas pessoas têm ressalvas com relação a essa medicação, e, inclusive, eu já recebi muitas perguntas aqui nas aulas, né, tanto da SOMP quanto dos alunos de resistência à insulina, sobre esse remédio.
Mas é uma excelente medicação. O problema é que as pessoas depositam todas as fichas no remédio. E é por isso que não vai funcionar, que ele não funciona sozinho. Então, ele é mais um pilar, mais um coadjuvante nesse processo, mas não faz milagre sozinho, assim como nenhuma das suplementações ou medicamentos que eu vou comentar aqui com vocês. E muitas pessoas têm medo de usar a metformina, mesmo com indicação médica, né? Inclusive, todas as informações que eu vou passar aqui não substituem uma consulta médica. Lembrando, mais uma vez, que eu sou nutricionista, eu não posso fazer prescrição de medicamentos. Tudo que a gente vai fazer aqui é conversar sobre as possibilidades, mas essa prescrição, ela precisa ser feita por um médico, se for o seu caso, usar essas medicações, tá? Mas acho que vale muito a pena você conhecer as possibilidades. Aí, da parte da suplementação, eu já posso fazer prescrição para os meus pacientes, né? De acordo com a necessidade, mas medicamentos, com os médicos mesmo, não prescrevo, porque não é a minha competência, né? Apesar de entender todos os mecanismos, como eles atuam, até porque eu preciso, né? Minha função como profissional da saúde, fazer esse intercâmbio de informações entre a parte nutricional, mas também a parte medicamentosa, né? Então, eu sempre converso com os médicos dos meus pacientes, estudo as possibilidades, ainda que não seja a minha área, tá? Muitas pessoas têm medo de usar também a metformina, porque tem medo de que cause muitas hipoglicemias, né? Que é quando a quantidade de açúcar no nosso sangue baixa demais. Então, geralmente, aquela hipoglicemia reativa pós-prandial. Você come, a quantidade de açúcar no sangue sobe demais e depois cai demais até abaixo da sua glicose basal, que é a glicose de jejum. Mas muitas pessoas não têm acesso à informação de que a metformina, o Glifage, não é uma medicação hipoglicemiante. Não é essa a função dele. Tanto que a gente nem vai falar sobre medicações hipoglicemiantes aqui, porque a gente está falando de medicações válidas para a melhora da sensibilidade à insulina. Então, não é uma medicação hipoglicemiante, é uma medicação que melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, melhora a comunicação entre a insulina e a célula. Então, a glicose, ela entra com mais facilidade quando o paciente está usando com indicação a metformina ou glifage, né? Então, a gente tem vários benefícios e ela não abaixa o açúcar, como eu falei para vocês. Ela vai melhorar essa entrada do açúcar dentro da célula, então vai facilitar a metabolização desse açúcar. Deixa eu ver uma dúvida que vocês deixaram aqui na DM e aproveitar para dar boa noite para Flavi. Boa noite. Ou Flavi, eu não sei se é um homem ou uma mulher, um nome bem diferente o seu, bem bonito. Natália, o Glifage XR me causou desbiose intestinal e o médico suspendeu. Hoje faço somente o uso de mil-inositol. Os estudos não são conclusivos sobre isso, Natália, mas pode acontecer em alguns casos como efeito colateral, que a gente vai falar sobre os efeitos colaterais também, porque eles existem, né, do glifage, os desequilíbrios gastrointestinais, né, então isso acontece, pode acontecer, na verdade, e aí, muitas vezes, só pelo fato de ingerir junto com as refeições, já resolve, mas talvez não tenha sido o seu caso, e realmente, o mil-inositol é uma outra possibilidade para quem não se adapta ao glifage, com excelente evidência científica, inclusive, eles já foram comparados em estudos clínicos randomizados também, e o mil-inositol apresentou resultados muito semelhantes à metformina. Então, que bom que você está bem amparada, se você não se adaptou ao glifage, realmente, a melhor possibilidade depois dele é o mil-inositol. Bom, a principal função do glifage é reduzir a produção de glicose no fígado, então isso é muito legal. Então a gente tem que imaginar assim, nosso fígado como se fosse uma fábrica de açúcar. Na resistência à insulina, essa fábrica ela trabalha excessivamente, produz muito, muito açúcar. Tanto que uma alteração muito comum da gente ver no paciente com resistência insulínica é o aumento do VLDL e dos triglicéridos, que representam, inclusive, que o fígado está produzindo muito açúcar, muita glicose. Então, o glifage ajuda a reduzir essa produção de glicose pelo fígado, reduzindo essa produção exagerada e facilitando essa metabolização do açúcar no nosso organismo. Quais são os benefícios dessa medicação? Melhora a sensibilidade à insulina
nos nossos músculos, facilita a entrada da glicose nas nossas células, diminui a absorção intestinal de glicose, o que é muito bom também. A Nath trouxe o ponto aqui do glifage ter gerado essa desbiose intestinal para ela. Mas o glifage, em muitos estudos, mostrou uma melhora da microbiota intestinal. Olha só como os resultados eles variam muito de pessoa para pessoa. E convém entender também se, junto com essa medicação, está sendo feita uma alimentação adequada para não gerar desbiose. Se a pessoa está usando o glifage, mas continua com uma alimentação, com alimentos de alto grau de processamento, baixo consumo de fibras insolúveis, que são as fibras que formam o nosso bolo fecal e alimentam a nossa microbiota intestinal. Se é uma pessoa que se hidrata pouco, come poucos alimentos in natura, não tem uma boa distribuição de proteínas magras ao longo das refeições, não tem um bom consumo de gorduras boas, a medicação pode piorar o problema em vez de melhorar, porque antes, né, primeiro, não existiu esse cuidado com a alimentação. Então, eu, inclusive, sempre que tenho a possibilidade de instruir os meus pacientes sobre o uso de qualquer medicação, acho válido ressaltar que a gente precisa preparar o terreno biológico, intestinal, para que as suplementações, as medicações funcionem da melhor forma possível. Então, imagina a gente colocar lá um medicamento com tudo ruim. Alimentação ruim, sono ruim, estresse elevado. Vai ser mínimo o efeito dessa medicação. Então, você não vai conseguir aproveitar o máximo potencial e pode ser que ela piore algumas coisas que já estão ruins. Agora, se antes a gente tem esse trabalho de ajustar a alimentação, a rotina de sono, o intestino, a hidratação, rotina de exercícios, e usa essa medicação como um catalisador, né, para os nossos resultados, aí sim faz sentido, tá? Eu já fui muito contrária ao uso de glifage, tá? Mas eu sou uma pessoa muito aberta a possibilidades e muito estudiosa também. Então, cada vez mais que eu visito a literatura científica e aumento a minha prática clínica de consultório, eu percebo o quanto uma pessoa que já tem bons hábitos consegue se beneficiar do uso de medicações corretas, né? E no momento certo também. Então, isso faz toda a diferença. Não sou a favor de, como eu falei para vocês, depositar todas as fichas na medicação, mas existem remédios que realmente podem nos auxiliar nesse processo, quando antes a gente já tem esse cuidado básico com os pilares essenciais ali do nosso estilo de vida, né? E o que que acontece? Quando a gente já tem resistência à insulina por alguns anos, alguns meses, isso gera disfunções metabólicas, funcionais no nosso organismo, ou já tem uma condição de base, como no caso das síndromes ovários policísticos, que já traz uma série de desequilíbrios hormonais, metabólicos. Como não tem cura essa condição, o corpo acaba precisando de um step ali, entendeu? E eu imagino que muitas mulheres com SOMP que estão aqui me assistindo possam perceber, né, o quanto é difícil, mesmo fazendo tudo certo, da gente ter resultados iguais às pessoas que não têm essa condição. E o mesmo vale para quem tem resistência à insulina. É muito mais difícil melhorar a composição corporal, melhorar a saúde, melhorar os exames, porque o seu corpo, seu metabolismo, seus hormônios já estão bagunçados, desequilibrados, e muitas vezes precisando de ajuda. Então, esses medicamentos ou suplementos que eu vou citar aqui para vocês, nada mais são do que uma ajuda nesse processo, um auxílio. Mas não depositem as fichas neles, todas as fichas, porque senão vocês não vão ter o melhor resultado, tá? Benefícios observados nos estudos, né? Redução da glicemia por essa melhora da sensibilidade à insulina. Então, mais uma vez, não é uma medicação hipoglicemiante, mas auxiliando na metabolização da glicose, consequentemente reduz a nossa glicemia de jejum. Melhora da hemoglobina glicada, então uma queda muito significativa da hemoglobina glicada, que é a média da nossa glicemia nos 3 últimos meses. Menor risco de progressão para o diabetes, ainda que ele ainda exista, tá? Eu recebi muitos pacientes já que usaram glifage por mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos e desenvolveram diabetes do mesmo jeito. Justamente por isso que eu expliquei para vocês, que a gente não pode depositar todas as fichas na medicação, ela é só mais um componente nesse tratamento e não substitui as mudanças no nosso estilo de vida, na nossa alimentação, que são a nossa base para os resultados. E auxílio no tratamento da SOMP, né? Então, melhorou as taxas de fertilidade, de ovulação, de regulação do ciclo menstrual das mulheres e diminuiu a resistência à insulina nelas também.
E muitas delas, com essa melhora da sensibilidade à insulina, relataram também melhora dos sintomas, né? Quais são eles? Queda de cabelo, acne em excesso, a própria irregularidade no ciclo menstrual, a infertilidade como consequência da resistência insulínica. Então, tem resultados realmente muito valiosos, né? E se você tiver essa indicação, se adapta bem à medicação, é muito válido que você faça uso, né, junto com um acompanhamento médico. Efeitos colaterais mais comuns: náusea, desconforto abdominal, diarreia e gases. Então, geralmente começa com uma dose bem baixinha para o corpo ir se adaptando, que a gente chama de dose de adaptação de qualquer medicação. E, se necessário, vai progredindo a dose aos poucos, né? E, de preferência, usar o glifage, a metformina de liberação lenta, junto com as refeições, para reduzir esse desconforto gastrointestinal, tá? Então, essa adaptação precisa existir, e tem pessoas que podem tentar essa adaptação e, mesmo assim, não aderirem bem ao processo. E aí, mais uma vez, eu ressalto a necessidade de vocês prepararem o terreno antes mesmo de considerarem qualquer suplementação ou medicação, para que vocês estejam mais equilibrados na hora que a medicação e o suplemento chegar e evitar esses efeitos colaterais indesejados, tá? Então, o seu status metabólico, hormonal, a sua saúde gastrointestinal também vai ser muito importante para você responder bem a essa medicação, e faz muita diferença. Então, sou muito a favor de ter esse cuidado prévio, por isso que eu falo que todas as pessoas precisam de uma boa nutricionista acompanhando em todas as etapas da vida, desde a barriga da mãe, de preferência, porque isso faz muita diferença para que todas as estratégias funcionem bem, inclusive as estratégias medicamentosas introduzidas pelos médicos, tá? Gislaine falou o seguinte aqui: comecei com 2 comprimidos depois do café e 2 depois da janta de metformina. Estava com 39 de insulina e em um mês caiu para 26. Olha só que resultado legal, Gislaine, parabéns. E você começou ainda com uma dose alta, né? Porque 2 comprimidos são 500 miligramas, né, cada um. Então, 1 grama de glifage geralmente começa com 500 miligramas, uma vez no dia só. Você ainda já começou com uma dose mais alta e mesmo assim teve um resultado muito legal. E conta aí pra gente, Gislaine, se você teve esse desconforto gastrointestinal, se você percebeu alguma alteração importante no intestino ou se foi tranquilo para você. Muito válido todos os comentários que vocês trazem aqui no chat. Só teve enjoo. Bom, dados os benefícios, né, acho que vale a pena a gente considerar isso como um efeito colateral básico e fácil de ser contornado também. Como eu falei, você ainda começou com uma dose alta, a dose de adaptação ainda é mais baixa do que isso, mas teve um efeito colateral relativamente pequeno, né, perto do benefício que esse medicamento pode te oferecer. E aí a gente entra numa outra classe de medicamentos, que são os análogos de GLP-1, já que a gente está falando de efeitos colaterais, né? Quais são eles? O Wegovy, o Wegovy e o Ozempic, né, que são a semaglutida, e o Mounjaro, que é a tirzepatida, né? Diferente do Wegovy e do Ozempic, não é análogo só de GLP-1, o Mounjaro, ele também é análogo de GIP, que é um outro hormônio que atua muito na melhora da sensibilidade à insulina. E eu vou trazer uma curiosidade muito significativa para vocês aqui, que acho que é válido a gente falar um pouco da história, né, de como surgiram as medicações. O primeiro análogo de GLP-1, ele apareceu ali em 2005, mais ou menos, e esses medicamentos, eles começaram a ser estudados não com a finalidade do emagrecimento, não era a ideia dos cientistas quando eles começaram a estudar essas canetas emagrecedoras, emagrecer. Eles estavam estudando essas medicações para os diabéticos mesmo. Só que nos estudos com diabéticos, grande parte dos medicamentos que já existiam, eles acabavam fazendo com que ou esse diabético continuasse com o mesmo peso que ele estava, ou ganhasse peso, as medicações para os diabéticos. E aí surgiu, então, o primeiro análogo de GLP-1, e nos estudos, ele começou a apresentar resultado significativo na queda de peso e na sustentação desses resultados de longo prazo também. E aí que os cientistas começaram a olhar para essa possibilidade de utilizar
os análogos de GLP-1 como um tratamento para a obesidade. Então, desde 2005, essa pesquisa está sendo feita, né? Para então agora, né, nos anos mais recentes, aí ter surgido primeiro o Wegovy, depois o Ozempic, agora o Mounjaro, aí vem liraglutida, enfim, a gente ainda vai ter muitas atualizações nesse sentido, porque a classe de medicamentos realmente está evoluindo rápido demais. E essas medicações realmente, elas são muito benéficas, porque elas vão criar ali um terreno oportuno para que esse paciente tenha melhores hábitos alimentares, uma rotina melhor de exercício físico, que no fim é o que realmente funciona, né? Mas a dificuldade de adesão existe, é muito grande, vocês podem perceber aí no ambiente que vocês frequentam as coisas mais difíceis dessa vida, aderir rotina de exercício físico, ter constância e ter constância na dieta, né? Então, muitas pessoas encontram essa dificuldade e essas medicações, elas vieram para revolucionar isso, porque o GLP-1, né, é um hormônio, então é um análogo de GLP-1, uma partícula, uma molécula que faz um efeito semelhante ao GLP-1 no nosso organismo. O que acontece? Passa a mensagem para o nosso cérebro que a gente já está satisfeito, mesmo não comendo ou comendo pouca comida. Então, se você tem um ajuste certo ali da dose, você consegue ter um controle muito significativo da sua saciedade, reduzir as quantidades de comida ingeridas, ter menos aquele food noise, que é aquela coisa de sentir vontade de comer toda hora, exagerar nos doces, exagerar nas quantidades, ficar beliscando o tempo todo, que é o que dificulta a adesão à dieta para muitas pessoas, né? Não fazer mais refeições do que você precisa, saber dizer os nãos que você precisa também. Então, basicamente, essas medicações, elas vão facilitar a adesão à dieta que vai te ajudar a melhorar a sua sensibilidade à insulina, entendeu? Por isso que muitas pessoas acabam piorando a glicose, a hemoglobina glicada e a insulina depois de usar essas medicações, porque elas não entendem isso. E aí, o que acontece? Usa a medicação, emagrece enquanto está usando a medicação, cai a glicose, cai a insulina enquanto está usando a medicação. Mas não melhoraram a alimentação, não usaram o remédio como uma oportunidade de fazer uma alimentação estratégica para aquilo que elas precisam, para favorecer os hormônios, favorecer o metabolismo, né? E aí comem pouco, mas comem mal, gera um monte de deficiência nutricional, um monte de problema metabólico ali no organismo. Quando param de usar a medicação e param de sofrer os efeitos, né, dessas moléculas semelhantes ao GLP-1, desses análogos de GLP-1, o problema volta ainda pior, porque, na verdade, essa medicação, enquanto estava usando, só estava estancando a ferida, não estava curando. Entendeu? Não estava resolvendo o problema. Então, não pode tapar o sol com a peneira, não pode achar que a medicação, ela resolve todos os nossos problemas, ela é apenas um trampolim para os seus bons hábitos. Usar os medicamentos quando necessário, com indicação médica, como uma oportunidade de melhorar o seu estilo de vida. E aí, a pessoa que entende isso, ela ganha na loteria, né? Eu tenho muitas pacientes que ganharam na loteria nos últimos meses, nos últimos anos, com essas medicações, porque antes mesmo da medicação, já vinham fazendo acompanhamento nutricional. Aí usou a medicação para facilitar uma adesão melhor ao plano alimentar e para o metabolismo responder melhor também. Mantiveram uma estratégia alimentar super adaptada ao momento atual, né? Porque tem várias fases do uso dessas medicações, dessas canetas emagrecedoras. E a alimentação, as estratégias de suplementação precisam acompanhar cada fase, inclusive o desmame, né? As necessidades precisam ser adaptadas de acordo com cada fase, e agora muitas delas já fizeram um desmame, com a glicose controlada, hemoglobina glicada linda dentro do ideal, insulina dentro do ideal, reverteram a resistência à insulina e mantêm os resultados só com a dieta, com a rotina de exercícios físicos, porque essas entenderam, né, que era realmente uma oportunidade de potencializar os resultados, a medicação, e não depositaram todas as fichas ali. E junto com a dieta, né, com o acompanhamento nutricional também, introduziram rotina de exercícios físicos, porque aí começa a emagrecer, começa a se sentir mais bonita, começa a se sentir mais segura, quer comprar look novo de academia, não tem mais tanta vergonha de treinar. Isso potencializa também a rotina de exercícios, ganha massa muscular, e o músculo, ele é o
principal captador de glicose ali no nosso organismo. Então, quanto mais massa muscular, melhor fica essa sensibilidade à insulina. Então, essas pessoas saem ganhando, tá? É outra classe de medicamentos análogos de GLP-1 que vem demonstrando muito resultado e que estão sendo conduzidos estudos também com mulheres com lipedema, mulheres com síndrome ovariana metabólica poliendócrina, para melhorar essas condições ginecológicas, sistêmicas, inflamatórias, metabólicas, que afetam tanto a qualidade de vida das mulheres, já apresentando resultados promissores nesses estudos também nas taxas de fertilidade, ovulação, regularidade do ciclo menstrual, redução da gordura, da inflamação no lipedema. Então, realmente é um medicamento muito promissor que vem sendo estudado há muito tempo e que a gente acabou apresentando avanços muito significativos nos últimos tempos que tem beneficiado muito a saúde das pessoas que usam com responsabilidade e que junto com esse tratamento medicamentoso também fazem um acompanhamento nutricional, corrigindo deficiências nutricionais que estão sujeitas a acontecer, mitigando os riscos de ter uma disbiose intestinal que também está propensa a acontecer em quem está usando essas medicações, porque lembrando que é uma medicação que lentifica o esvaziamento gástrico, então a comida passa mais tempo ali. E aí a chance das bactérias fermentarem mais, gerar uma desbiose intestinal, um supercrescimento bacteriano é grande. Então a gente precisa adaptar muito bem essa estratégia de alimentação para modular esse microbioma intestinal, favorecer essa função gastrointestinal, não permitir que o intestino fique muito preso ou muito solto, porque se você se acostumar com esses efeitos colaterais enquanto você está usando a medicação, você vai perceber que eles só vão ficar piores se você, na hora que você caminhar para um desmame, tá? Então, é muito importante que a gente faça esses dois acompanhamentos juntos. Deixa eu ler um pouco aqui o que vocês estão falando, que estão pipocando o chat. Vamos lá. Se eu tomo metformina, posso usar junto a caneta ou um de cada vez? Faço uso de metformina. Pode, Pamela, mas precisa ser com acompanhamento médico, precisa fazer sentido. Vão atuar de formas diferentes, tá? A metformina vai atuar de um jeito, na melhora da sensibilidade à insulina, a medicação vai atuar de outro, mas precisa ter uma boa justificativa. Então, um bom acompanhamento médico, um bom médico vai saber te instruir a partir dos seus exames, a partir dos seus sinais e sintomas, se faz sentido usar os dois ou se convém usar só uma das medicações. Tá? Libiane, é possível ter resistência à insulina e ter os exames normais? Glicemia 89, hemoglobina glicada 5, insulina 5,4. Não consumo açúcar no dia a dia, mas quando consumo algo com açúcar ou refinados, me dá muita acne. É possível, sim, a resistência à insulina, mas pode ser também que você tenha SOMP, viu, Libiane? Eu não sei quantos anos você tem, não conheço os seus exames, mas mesmo que você esteja sem a resistência à insulina, isso não significa que não é um gatilho inflamatório no seu organismo também consumir o excesso de açúcar, que pode te gerar algum efeito colateral, como as acnes, né? Essa carga inflamatória aí. Mas, se você quiser tirar a dúvida, tem exames mais específicos que a gente pode fazer. Então, daria para você fazer uma curva glicêmica insulinêmica, onde você vai entender com mais propriedade como que está se comportando de fato a glicose pós-prandial, depois das refeições, e também a sua insulina. Quanto a insulina está tendo que subir para compensar o pico de glicose no seu organismo? E aí costuma ser um norte muito legal quando a gente tem dúvida se tem resistência à insulina ou não. Geralmente, por esse exame, a gente tira a dúvida, tá? E olhar para os seus sinais e sintomas. Putz, tem muita sonolência depois das refeições, acumulo muita gordura abdominal, tenho dificuldade para emagrecer, uma fadiga constante, crônica. Convém você ficar de olho nisso, mas convém também olhar para os exames para descartar outras possibilidades, né? As acnes podem vir por deficiências nutricionais, como deficiência de zinco, por uma disbiose intestinal. As acnes também podem vir por deficiência de vitamina A, por excesso de hormônios androgênicos no seu organismo, como a testosterona. Então, tem que estudar a raiz do problema aí para que você consiga resolver esse problema de forma mais assertiva, tá? Dilene Ávila, quanto tempo eu começo a ver os veneros do glifage, acho que os resultados do glifage? Meu médico me passou, estou tomando já tem quase um mês, não vi resultado. Meu rosto tem muita espinha, menstruação irregular, não estou ovulando, os cabelos caindo, não sei mais o que fazer para tratar a SOMP. Faço musculação e cardio regularmente e faço acompanhamento com nutricionista para regular essa alimentação.
Pergunta, Edilene, é uma nutricionista especialista em SOMP? Porque com o Glifage e com uma alimentação estratégica, já era para você estar tendo um bom resultado, não resolver todo o problema, mas tendo pelo menos percebido alguma melhora significativa se você está tendo uma boa adesão no período de um mês, tá? Um tempo bom já para você ver alguma mudança. Então, eu teria que entender com mais profundidade que dieta é essa que você está fazendo, se é bem adequada para o seu objetivo ou não, se você tem deficiências nutricionais que possam estar influenciando nesses sinais e sintomas e que não vão ser corrigidas com glifagem, né? Que você precisa aí de vitaminas mesmo, minerais, ativos, né? Para te ajudar nesse processo. Então, eu precisaria de mais informações. Flávia, não estou conseguindo perder peso, mesmo treinando e cuidando da alimentação com nutricionista. Olha só, Flávia, você pode estar sofrendo aí com a resistência insulínica, e a insulina é um hormônio adipogênico, né? Ela favorece muito, muito o acúmulo de gordura, dificulta o processo de emagrecimento quando em excesso, aumenta a nossa fome, muitas vezes, então fica mais difícil emagrecer mesmo com esse fator resistência à insulina. E aí você precisaria de uma alimentação estratégica para modular essa insulina, dependendo do grau de resistência, né? Mas aí eu precisaria também saber sobre os seus exames. Tenho SOP e trato com anticoncepcional, desde a cirurgia para retirar cisto hemorrágico do ovário. Desde então, não apareceu mais nenhum cisto no ovário, tem 10 anos. Já usei por 3 meses minoxidil, como atualmente estou com resistência à insulina, eu posso continuar usando ele? Poderia sim continuar usando o milinositol, tá? Sem problema algum e ajudar nessa melhora da sensibilidade à insulina. Mas é importante ressaltar que o anticoncepcional não trata a SOP, tá? Isso é muito importante que você entenda. Ele só vai dar uma aliviada nos sintomas que mais incomodam. Por exemplo, as acnes, mas também é como tapar o sol com a peneira, porque a hora que para o anticoncepcional vem mais acnes do que tinha antes. E a questão dos ovários, né, micropolicísticos, vai dar uma inibida nos seus hormônios. Então, você não vai apresentar o ovário de aspecto micropolicístico por essa inibição hormonal, mas não está tratando a raiz do problema, né, que é a resistência à insulina. E aí, pode ser que só de parar de usar anticoncepcional já volte esses microcistos aí nos seus ovários. Então, é importante considerar outras possibilidades também. Nesse caso, você indicaria a caneta para quem tem SOMP? Eu acho uma boa estratégia, desde que tenha indicação. Então, poxa, estou com uma ótima adesão aqui à dieta, exercício físico, hidratação, estou com sono de qualidade. Mesmo assim, meu corpo está tendo uma resistência muito grande no processo de emagrecimento. Aí justifica usar um artifício como esse, entendeu? Se você já percebeu que seu corpo tem essa resistência no processo de emagrecimento. Mas antes disso, muitas pacientes fazem acompanhamento por 6 meses, um ano, antes de tomar essa decisão. Porque precisa ser uma decisão muito consciente, porque o investimento é alto e vai gerar efeitos colaterais, inevitavelmente, nas pessoas, né? Então, o que a gente puder tentar fazer de forma natural, melhor, mas sim, é uma excelente medicação para mulheres com som que também tem apresentado muitos bons resultados, especialmente na melhora da sensibilidade à insulina, tá? Gislaine, o mínimo para insulina é quanto? O ideal é ficar abaixo de 6, tá? E aí, salvo algumas exceções, então, se for diabético, já não vale essa regra, porque é melhor que esteja alta a insulina do diabético, tá? Marisa, boa noite, Ana. Aqui é a Marisa e o Ferreira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Natália, com 28 anos, as espinhas me incomodam muito. Você já avaliou se tem deficiência de zinco? Gente, eu não vou conseguir responder todas as dúvidas de vocês. Mas já avaliou, Nath, se tem deficiência de zinco? Como que tá essa disbiose intestinal? Se conseguiu tratar, resolveu esse problema? Tá consumindo muitos derivados do leite na alimentação, porque estimula IGF-1. E essa IGF-1, ela é insulinogênica. Então, vai fazer com que você aumente a produção de insulina no organismo. A insulina estimula muito a glândula sebácea. Se você estiver consumindo muito dos lácteos, isso vai acontecer, tá? Cristiane, tenho SOMP, fiz exame, a última vez estava vitamina D baixa, colesterol alto, não ovulo, tenho 38 anos, sofro com a infertilidade. Você me ajudaria nesse caso?
Cristiane, é a história que se repete no meu consultório todos os dias. É claro que eu conseguiria te ajudar. Fui no nutricionista fazendo academia e cardio, eles estão me indicando a caneta. Então, Cristiane, eu consigo te ajudar, né? Não sei se está sendo uma dieta direcionada para o que você precisa, porque a gente precisa considerar as individualidades de uma mulher com SOMP, então não é uma dieta qualquer, precisa ser uma dieta específica para o seu objetivo, né? E já vi essa história se repetir muitas vezes no consultório, muitas pacientes recuperarem a fertilidade, as taxas de ovulação, depois dos ajustes específicos na alimentação e suplementação, tá? Dilene, qual melhor inositol você indicaria? Eu gosto de manipular de 2 a 4 gramas para as pacientes de acordo com a necessidade, com grau de resistência insulínica, tá? Mariane, Minusitol, tem alguma indicação de marca além de Fertisop? Eu nem gosto de Fertisop, suplemento pronto, né? Porque aí vem ácido fólico junto, mas aí pode vir um excesso de ácido fólico, que também pode ser prejudicial. Então, eu prefiro o Minusitol sozinho ou com magnésio associado e manipulado, tá? Daniela, ginecologista me passou somente o folato soap. Ajuda em alguma coisa? Muito pouco, né? Porque é suplemento que passa para toda mulher com síndrome dos ovários policísticos. Acho que, assim, é uma boa indicação, mas é um pouco preguiçosa, entendeu? Tem que olhar para outras coisas também. Tem que olhar para os exames, para as deficiências nutricionais, para os hormônios androgênicos. Então, não vai resolver o seu problema. Qual o suplemento certo? Inositol ou milnositol para resistência insulínica e SOMP? Milinositol, tá? São formas diferentes, mas é uma forma mais biodisponível o milinositol. E vamos falar então sobre o milinositol, já que vocês estão perguntando tanto. Então a gente falou aí sobre glifage, a gente falou sobre os análogos de GLP-1, entrando agora no milinositol. O milinositol é uma excelente medicação para melhorar a sensibilidade à insulina. E ele vai aumentar a comunicação do meio intracelular com a insulina, tá? Então, ajuda muito também na melhora da sensibilidade à insulina, na redução dos níveis, né? Na metabolização da glicose. Alguns estudos mostram benefícios também em induzir um sono mais profundo e reparador. Relaxamento, reduzir aquela irritabilidade das mulheres com SOMP. Então, o minoxidil também tem muito benefício. Ele já foi comparado em estudos de alto grau de evidência científica com a metformina, que é o padrão ouro na resistência insulínica, né? Apresentando resultados muito semelhantes e promissores. O minoxidil melhora as taxas de ovulação, auxilia na regulação do ciclo menstrual, pode atuar aí como um coadjuvante na melhora da fertilidade. Então, é um excelente ativo também. A gente costuma usar doses de 2 a 4 gramas para ter esse potencial terapêutico, manipulado de acordo com a necessidade ali dos exames de sangue mesmo. E aí, o que ajuda bastante também é na redução dos níveis de testosterona nas mulheres com SOMP. Então, poxa, tô com hiperandrogenismo, percebendo muita queda de cabelo, acne, crescimento de pelos em excesso, pelos mais grossos pelo corpo, vale muito a pena usar milnositol também. E ele ajuda nesse controle glicêmico, tá? Então, uma excelente alternativa já entrando na parte de suplementação. Olha o que a Camila comentou aqui, após tomar milnositol, capoto no sono, bem capotado, tá vendo? Então, realmente, ele melhora muito a qualidade do sono, também é um ativo que eu utilizo nas minhas estratégias de suplementação, sendo uma mulher com SOMP, e ele é uma excelente possibilidade, tá? Para eu não me estender muito aqui com vocês, ácido alfa-lipoico também é uma possibilidade, porque ele vai atuar num outro pilar da sensibilidade à insulina, que é na modulação da inflamação. Então, geralmente, a gente tem uma inflamação exacerbada na resistência à insulina, e o ácido alfa-lipoico é um dos ativos mais estudados na modulação dessa inflamação, no controle desses níveis inflamatórios. Quando a gente tem inflamação, como se tivesse um monte de sujeirinha em volta do nosso sangue, e essa sujeirinha, ela se torna um obstáculo para a comunicação celular. Então, atrapalha também a comunicação entre a insulina e a célula, para essa boa sensibilidade à insulina, ter muita inflamação exacerbada no organismo, que vem como consequência de excesso de gordura visceral, sobrepeso, obesidade, alimentação ruim, colesterol muito alto. Então, o ácido alfa-lipoico ele vai atuar
nessa linha da modulação da inflamação e também apresenta resultados muito promissores com relação à melhora da sensibilidade à insulina, porque ele reduz o estresse oxidativo, a velocidade de oxidação das nossas células. Não sei se você já viu as pessoas com resistência à insulina e obesidade falando, né, o quanto o rosto fica mais envelhecido, o aspecto da pele mais envelhecido. Isso é resultado de uma velocidade mais alta de oxidação das nossas células por conta desse estresse oxidativo, dessa produção em excesso dos radicais livres, das espécies reativas de oxigênio no nosso organismo. Então, o ácido alfa-lipoico vai ajudar a melhorar esse estresse oxidativo, controlar esse estresse oxidativo, reforçando a resposta antioxidante do nosso organismo. Vai melhorar a função mitocondrial, que a mitocôndria é uma usina de energia dentro das nossas células, muito importante para que possamos ter uma boa sensibilidade à insulina, e vai estimular os transportadores GLUT4, né? Esse GLUT4, então, é um transportador da glicose, e o ácido alfa-lipoico ajuda muito na função desse transportador, tá? Então, ela estimula a ação dele. E como resultado, a gente tem uma melhora da utilização da glicose pelas células, tá? Então, a gente pode ver os benefícios nos estudos com ácido alfa-lipoico, da melhora da sensibilidade à insulina, redução da glicemia, redução de biomarcadores inflamatórios, inclusive LDL, abaixa bastante quando a gente usa ácido alfa-lipoico, e também o auxílio na neuropatia diabética, em muitos casos, tá? Gosto muito nas estratégias de suplementação ainda do ômega 3, porque ele não atua diretamente na sensibilidade à insulina, como uma metformina ou um myo-inositol, mas ele também atua na inflamação, tá? Então, ele modula a inflamação, já é um dos ativos que a gente mais conhece aí, com esse potencial anti-inflamatório, que influencia muito na nossa sensibilidade à insulina também, e que atua a nível intestinal também, na melhora da sensibilidade à insulina. Então, tudo que a gente faz para melhorar intestino, microbioma intestinal, integridade das nossas células intestinais, reduzir a permeabilidade intestinal, também vai melhorar a sensibilidade à insulina. E o que a gente tem que buscar em um ômega 3? Um ômega 3 com selo IFOS, IFOS, que garante a qualidade desse ômega 3 em uma embalagem que não seja transparente, porque senão oxida, bate a luz solar ali, oxida todo o ômega 3. Que na lista de ingredientes não tenha nenhum tipo de óleo vegetal refinado, óleo de canola, óleo de soja, óleo de girassol, não é para ter isso em ômega 3. E que na soma de EPA e DH a gente tenha pelo menos 1.000 miligramas. Tá? E aí a gente pode ir adaptando de acordo com a necessidade. Um paciente precisa de um cuidado mais da saúde cardiovascular. A gente pode usar um ômega 3 associado com coenzima Q10. Tem várias marcas que oferecem essa composição. O paciente precisa de um estímulo potente anti-inflamatório, que está muito inflamado, oxidado, e a gente pode usar o ômega 3 com astaxantina, que é um potente antioxidante. Aí, uma paciente que quer melhorar as taxas de fertilidade, que tem SOMP, está pensando em engravidar, aí a gente pode usar o ômega 3 mais concentrado em DHA. É um paciente que quer mais olhar para a parte sistêmica, circulatória, até um bom ômega 3 de forma geral. Aí só pode ser um ômega 3 com uma boa concentração de EPA e DHA, somando os dois ali dá pelo menos 1.000 miligramas, tá? Então, o ômega 3, ele reduz as citocinas inflamatórias, melhora a fluidez das membranas celulares, melhora o funcionamento dos receptores de insulina e reduz os triglicérides, que é uma alteração muito comum da gente ver nos pacientes com resistência à insulina, o aumento dos triglicérides, e o ômega 3 é um dos ativos na parte de suplementação que mais apresentam resultado na redução, tá? Reduz a inflamação, melhora o perfil lipídico, o perfil do nosso colesterol, e possivelmente melhora a sensibilidade à insulina, né, como um tratamento coadjuvante também. E por último, eu trouxe para vocês um dos ativos que eu mais gosto de trabalhar no consultório, que é o resveratrol. Ele é o antioxidante da uva, mas aí a gente usa mais concentrado na suplementação. Então, não vai ser como comer uva, tá? Ele tem um efeito terapêutico quando a gente manipula, porque as doses são bem maiores. Então, pega o composto ativo ali da uva, que é o resveratrol, e concentra para ter o efeito terapêutico, tá? E vira praticamente uma medicação, tá? Então, ele é naturalmente encontrado na casca das uvas e ele apresenta um resultado muito positivo na melhora da sensibilidade à insulina e na redução dos biomarcadores hepáticos que ficam aumentados na resistência à insulina também. Muitos pacientes apresentam aumento de gama-GT, que é um biomarcador de estresse oxidativo, de TGO e TGP,
que representam como que está a saúde desse fígado, se tem excesso de gordura visceral, já fica bem aumentado o TGO e TGP, e o resveratrol é um suporte importante nesse sentido. Então, ele ativa algumas proteínas chamadas de sirtuínas, e essas sirtuínas, elas atuam muito nos processos antioxidantes do nosso organismo. Então, quando a gente reforça a resposta antioxidante, a gente consegue, no mesmo mecanismo ali do ácido alfa-lipoico, reduzir esse estresse oxidativo e contribuir para uma melhora da sensibilidade à insulina. Também ativa uma enzima que se chama AMPK, que funciona como se fosse um sensor metabólico. Então, se a gente tem maior ativação de AMPK, a gente também tem um resultado mais promissor aí na metabolização da glicose, na sensibilidade à insulina. É mais fácil para o nosso corpo utilizar a glicose quando tem essa ativação de AMPK, tá? Quando ela é ativada, ela estimula o organismo a utilizar melhor a glicose, né? E também a gordura como fonte de energia. Lembrando que a resistência à insulina, ela gera tanto a glicotoxicidade quanto a lipotoxicidade, que é o excesso de açúcar no sangue, mas também o excesso de gorduras. Inclusive, temos muita alteração do colesterol na resistência à insulina. E esse ativo ajuda muito na utilização, o corpo a melhorar a utilização desses dois substratos energéticos. Então, em vez de ficar acumulando ali no sangue, quando a gente tem a suplementação de resveratrol em conjunto com uma boa alimentação, rotina de exercício físico, sono de qualidade, a gente começa a utilizar melhor esses substratos de energia e isso vai melhorar muito a nossa sensibilidade à insulina. E ajuda também na função mitocondrial, na modulação da inflamação. Então, é um ativo que vale muito a pena, que eu vejo muito resultado positivo com os meus pacientes que estão em tratamento da resistência à insulina, além de apresentar ótimos resultados nos estudos científicos também, tá? Então, um resumão aí dos ativos e medicamentos que eu trouxe hoje, não trouxe todos, senão ia ficar uma aula muito extensa. Tem muita coisa que a gente pode usar, a gente não dá para falar de tudo, mas se vocês sentirem necessidade, a gente pode falar sobre outros ativos. Inclusive, eu gosto muito de um que não deu para trazer aqui hoje, mas que foi desenvolvido aqui no Brasil, chama Metabody, feito a partir da casca da jabuticaba. É uma fruta nossa, né, brasileira, que tem mais antioxidantes do que as berries, vocês acreditam nisso? Mais do que blueberry, frutas vermelhas. A jabuticaba aqui do Brasil tem maior concentração de antocianinas, e aí a partir dessas antocianinas, que são um potente antioxidante, o corpo melhora a sensibilidade à insulina. Então, o mesmo mecanismo, né? O resveratrol é tirado da casca da uva, aí concentra para ter esse benefício terapêutico. O metabore é tirado da casca da jabuticaba, concentrado nessas antocianinas, para fazer o efeito terapêutico. Então, é um ativo muito estudado na melhora da sensibilidade à insulina também. E muitos dos pacientes que estão em uso da medicação das canetas emagrecedoras, que passam por uma fase onde dá uma estagnada nos resultados, esse ativo ajuda esse paciente a voltar a ter resultado. Então, potencializar os resultados e não precisa estar usando uma caneta emagrecedora para utilizar esse ativo. Ele é excelente na melhora da sensibilidade à insulina, eu posso trazer ele em uma outra aula, um outro conteúdo aqui para vocês. Então, resumão. Metformina, reduzindo a produção de glicose pelo fígado e a melhora da ação da insulina. Minoxidil, melhorando a comunicação da insulina dentro das células. Ácido alfa-lipoico, reduzindo o estresse oxidativo e melhorando a captação de glicose. Ômega 3, reduzindo a inflamação, melhorando o ambiente metabólico, perfil do colesterol e redução de triglicérides. Resveratrol, ativando vias metabólicas e enzimas responsáveis por essa melhor sensibilidade à insulina, além de contribuir para a função das nossas mitocôndrias, que são grandes usinas de energia no nosso corpo. Tá? E o mais importante de tudo é entender que nenhuma dessas estratégias funciona se você não tiver uma boa alimentação, uma boa rotina de exercícios físicos, um sono de qualidade. Então, mais uma vez, não deposite as suas fichas ou não inverta a ordem das coisas. É primeiro a base, dieta, suplementação com base nos seus exames, hidratação, exercício físico, sono de qualidade, para depois você considerar essas outras possibilidades que são muito benéficas, que são catalisadoras dos seus resultados, mas que, antes de tudo, precisam dessas bases sendo bem trabalhada para funcionar da melhor forma possível, reduzir os efeitos colaterais quando a gente está falando de medicação e potencializar os efeitos quando a gente está falando de suplementação. Tá?
Bom, vou responder mais algumas dúvidas de vocês então aqui para a gente encerrar. Como escreve estes suplementos para nós procurarmos para comprar? Ó, recomendo que você não faça isso sozinha, tá? Não faz suplementação sozinha, senão a chance de dar ruim é muito grande, tá? Vanderlisa, querida, ai, a Vanderlisa é aluna do Guia RI e já foi minha paciente também, espero que volte a ser em breve, viu, Vanderlisa? Você que é incrível. Muito obrigada pela sua participação aqui na aula. Antes de responder aqui no chat sobre os ativos, suplementos, como já tem bastante gente saindo, só vou comentar aqui para vocês não perderem a oportunidade de garantirem uma condição especial que todos os meus alunos, seja do guia de controle da resistência à insulina ou programa de controle da SOMP, tem R$ 100 de desconto em qualquer plano ou consulta, tá? Então, quando vocês mandam mensagem lá no consultório, conversam com a minha assistente Bruna, sempre que vocês sinalizam que são alunos de algum desses programas, ela disponibiliza R$ 100 de desconto. Vai ser um grande prazer para mim se eu puder acompanhar vocês nessa parte nutricional, ajustes de suplementação. A gente conversa muito sobre as possibilidades na consulta também. Muitas vezes faço encaminhamento dos pacientes para médicos, né? Para que, se a gente identificar alguma necessidade de uso de alguma medicação ali, vocês sejam bem amparados. Então, vou ficar muito feliz se eu puder acompanhar alguns de vocês por aqui, tá? Deixa eu escrever o nome dos ativos. Metabore, resveratrol, ômega 3, ácido alfa-lipoico. E aí, os medicamentos não precisa, porque vocês já estão familiarizados, né? Então, tá. Fico feliz em saber que você vai voltar logo, logo, viu, Vanderlisa? Muito obrigada, Regi. Obrigada por todas as pessoas que participaram aqui da live, da nossa aula ao vivo. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem deixar mais alguma pergunta aqui no chat? Vou ficar mais uns minutinhos aqui se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mas para quem já está saindo, agradeço a participação de todas nessa aula, de todos nessa aula. É sempre muito especial estar aqui com vocês e eu fico mega, mega feliz de fazer as nossas aulas ao vivo, porque é uma coisa que, nossa senhora, alegra demais meu coração, viu? Agradeço muito a participação de todas e as dúvidas que vocês foram mandando aí ao longo da nossa aula. Denise, por quanto tempo usar essas suplementações? Denise, por isso que eu não recomendo que você faça por conta própria, tá? Porque precisa ser muito programada a suplementação. Então, a gente precisa primeiro considerar como que tá os seus exames, por quanto tempo, qual dose você precisa usar. Então, não se autossuplemente, assim como você não deve se automedicar, tá? Melhor é ter um acompanhamento. Eu não consigo esclarecer essa sua consulta sem um acompanhamento nutricional mesmo. Então, é muito importante que a gente tenha um uso responsável das suplementações, porque se a gente usa por tempo demais, uma dose errada, isso pode trazer problemas para o nosso organismo, ainda que sejam suplementos derivados de origem natural, né? Mesmo que seja da casca da jabuticaba, da casca da uva, pode trazer problema no organismo, para o organismo, se a gente usa por mais tempo do que a gente deveria. Gislaine, quanto está a consulta online? Eu não tenho problema de falar o preço, o valor da minha consulta hoje, a avulsa, é R$ 600, tanto para consulta presencial quanto online. Então, você tem um desconto de R$ 100, R$ 500, a gente pode parcelar em até 2 vezes sem juros esse valor, tá? Obrigada, Flávia, obrigada, Natália, pela participação. Fico muito feliz, vocês tornam as aulas incríveis. Contem comigo no que vocês precisarem, até a nossa próxima aula, então, tá bom? Muito obrigada pelas dúvidas de todos. Beijão e tchau, tchau. Fico feliz que a aula tenha sido muito informativa para você, Denise. Espero você na nossa próxima aula. Um beijo. Muito obrigada.